Fala galera, dia 22 de agosto, terça-feira, e hoje a gente vai falar sobre importação. Eu vou colocar aqui o comentário do nosso assinante, né? E falar sobre o que, ler o que ele falou aí. Bom, quem mandou foi o Lucas de Freitas Lopes. Ele mandou tem 3 dias essa mensagem e colocou assim: dica de vídeo, falar sobre importação de aparelho, o lado bom e o lado ruim, sobre imposto e dê sua opinião. Bom, primeiramente, Lucas, muito obrigado pela sua sugestão, muito obrigado pela sua participação aí, escolhendo o tema para o Veda, isso é muito importante para a gente. E é um tema bem complicado de falar realmente. Mas vamos lá. Bom, eu vou tentar fazer de uma forma que fique mais prático de entender, e aí as pessoas fazem o passo a passo, inclusive raciocinando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no movimento de comprar um aparelho importado. As pessoas passaram a comprar muito aparelho importado devido ao preço alto que a gente encontra algumas opções aqui no país. Normalmente os aparelhos são muito caros e acaba se tornando financeiramente inviável de comprar aqui no país. Não vou discutir se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que, inclusive, houve uma pontuação muito boa do Adriano Pontes no canal dele sobre isso e vale a pena conferir. Quando a gente vai procurar um site internacional para importar, a gente tem aí alguns principais: Gearbest, Banggood, Tontop, Geoxtreme, entre outros. Esses 4 são os mais conhecidos e os mais utilizados, além da AliExpress. A grande maioria, né, desses que a gente citou aqui, os 3 principais já permitem hoje pagamento em reais pelo boleto e até pagamento parcelado no cartão de crédito. Isso via parceiros comerciais como o eBanks e como o Mercado Pago aí com outro nome. Então, a gente tem aí o que a gente não tinha antigamente, que era o parcelamento e a diminuição do risco com relação à taxa de câmbio, porque antigamente você comprava um aparelho, mas não sabia se até a fatura chegar, essa fatura iria ficar com o mesmo valor que você originalmente tinha se planejado para comprar. Então, esse problema pode-se dizer que foi superado. Feito isso, a gente vai para a parte da compra e envio. Você vai lá, escolhe, entra na Gearbest. Vou pegar a Gearbest porque é a mais utilizada, a mais indicada e também aqui está tendo alguns problemas atualmente. Você vai lá, compra na Gearbest e beleza, recebe seu código de rastreamento. Tá, show, comprou o seu aparelho, parcelou, tudo bonitinho. Até aí, a gente tem um procedimento que seria o normal, inclusive se você fosse comprar num site aqui no Brasil. Você vai entrar no site, vai escolher, vai passar o cartão de crédito e vai confirmar a tua venda. Aliás, a sua compra, no caso. O primeiro problema é que as pessoas não colocam, ou pelo menos não pesquisam, ou acreditam em todas as informações, que o valor do imposto, essas coisas as pessoas não pesquisam. Um exemplo é o que a gente vê muito nas comunidades. Quando a pessoa fala, eu quero importar tal aparelho, quanto que eu vou pagar de imposto? Vocês já importaram esse aparelho? Normalmente as pessoas falam, olha, fica tranquilo, a Receita está colocando apenas R$200 de imposto mais os R$12 de envio. Beleza, tem acontecido isso em alguns casos, mas isso não é uma regra que pode ser escrita em pedra. Se vocês forem olhar no regulamento do Correio, o Correio tem um PDF na qual ele tem uma série de perguntas e respostas sobre tributação. E uma das citações é justamente sobre os 60% de tributo em cima do valor pago. E aí quando entra o valor pago, não é só o valor do produto, mas também frete, todo o resto. Além disso, você tem o ICMS. Então você pode ter um encarecimento monstruoso do aparelho.
O que está acontecendo? Quando era nos envios padronizados, né, aquele envio de correio comum que demora pra caramba para chegar, acontecia essa tributação dos R$200. O cara ia lá, nossa, essa caixa aqui acho que passa, beleza, R$200. Ah, essa daqui é muito pequenininha, deve ser um pendrive, vai, não precisa tributar. Podia acontecer isso. Mas existia o risco real dessa tributação, tanto que teve uma época que o imposto subiu, o pessoal começou a perceber que o governo está cobrando R$400 pelo imposto, e aí depois de uma grande discussão, o imposto acabou voltando para esse patamar de 200 e pouco. No entanto, quando você faz uma compra fora desse padrão de envio simples, que demora pra caramba, você começa a chamar a atenção da Receita. E aí entra o pessoal que foi pego no contrapé, o pessoal que comprou e pediu para entregar, por exemplo, pelas transportadoras de expressas. Não vou citar nomes aqui porque acho que não tem necessidade de falar o nome das empresas, ou pelo BR Express. Muita gente está reclamando que está pagando 800, 600, 800, R$1.000 com relação a essa tributação. Pois é, meu jovem, isso daí já estava previsto. Lembra que eu falei há pouco dos 60%? E que o Adriano também falou no vídeo dele e o pessoal bateu muito nele dizendo que não era verdade? Pois é verdade. Existe a informação de que esses 60% podem ser cobrados. O governo pode não cobrar no momento, mas se ele resolver cobrar, ele não está errado. É justo? Pode não ser, mas isso acontece. Então, você tem que colocar em mente que, por mais que digam que você vai pagar R$200 de imposto, você tem que se planejar para a pior situação. Digamos, você comprou um OnePlus, que hoje mesmo eu vi um print que o cara pagou R$1.000 de imposto, R$800, algo do gênero. Se você vai comprar um aparelho desse, separa 60%. E quando eu falo separa 60%, não é 60% no cartão de crédito, é 60% à vista em dinheiro para você pagar na boca do caixa. Pois é, tem isso mesmo. Você não vai nem poder passar o cartão e parcelar em 10 vezes sem juros igual você comprou o aparelho. Vai ter que ser à vista, na bucha, senão você não retira o aparelho. Então, se planeje. Na pior das hipóteses, você vai receber um aparelho com um imposto mais baixo e você vai falar, oba, sobrou dinheiro, vou poder comprar outra coisa, vou poder comprar uma capinha, vou poder comprar um cartão microSD e etc. Beleza, chegou o aparelho, estamos lindos e felizes com o aparelho na mão. Aí vem o próximo passo. Essa marca oficialmente existe no Brasil? Sim ou não? Esse aparelho existe no Brasil? Sim ou não? Tem que tomar cuidado porque as pessoas confundem muito a necessidade, o aparelho ter no Brasil com ter garantia. Isso é uma coisa que ainda tem muita discussão e que, ao meu ponto de vista, é um erro muito grande de algumas pessoas acreditar que uma marca que está no Brasil tem obrigação de dar garantia por um produto que foi comprado fora do Brasil. Se isso fosse verdade, não existiria aparelho que é oferecido com garantia internacional, como já aconteceu em alguns aparelhos da Samsung, que ela chegava, olha, esse aparelho tem garantia internacional, em qualquer lugar do mundo você pode utilizar o nosso serviço de suporte. Aconteceu comigo num notebook, eu tinha um notebook da Samsung com essa possibilidade, que era o Series 5, se não me engano. Então, primeiro de tudo, não existe garantia importada. O que existe, e aí o pessoal sempre se socorre num texto de um serviço de defesa ao consumidor, é que a marca que tem sede no Brasil, que tem representação no Brasil, tem obrigação de dar o suporte. Dar o suporte não é dar garantia. Não confunda alho com bugalho. Suporte é que você pode enviar o seu aparelho, a marca olhar e falar, quebrou a tela, tem uma tela aqui e vai custar R$700 para trocar para você. A marca pode cobrar. O que não pode, ao menos teoricamente, é a marca dizer que não vai reparar o seu aparelho.
porque o aparelho é um aparelho que é vendido aqui no país e tal. Se você comprou um aparelho que não é vendido no país e que ele tem representação nacional, vou pegar aqui um aparelho da ASUS, que é o primeiro que me vem à cabeça. Aquele ASUS maiorzinho, que é o... eu não vou lembrar o nome, mas tiveram 2 Zenfone 3 que não chegaram no país, que eram de 5.7 polegadas e um outro. Suponhamos que você foi lá e comprou, você queria um telão, comprou uma tela de 5.7 polegadas no Gearbest ou em qualquer outro site. A ASUS não vai ter essa tela para te vender aqui no país. Então ela vai ter que pegar, importar a tela para poder atender o seu aparelho. E você vai pagar por tudo isso. Sim, você vai pagar por tudo isso. Porque ela não tem obrigação de te dar garantia por algo que ela não produziu aqui dentro. Pelo menos isso é o meu ponto de vista. Se tiver algum advogado que deseje conversar comigo e de repente até ter um bate-papo comigo gravado, será uma honra, porque seria um ponto de vista bem interessante de se abordar. Mas, a priori, não existe isso de garantia internacional, de que você comprou lá fora e vai ter garantia. Você tem o suporte. Você pode enviar o aparelho e eles consertarem com você pagando, você liberando o dinheiro, né? Então, garantia. Se você comprou um Xiaomi, ou você comprou, vamos lá, deixa eu tentar pegar uma outra marca que não é tão citada, um Ulefone, vamos lá, que até pouco tempo atrás tinha uma tal de Wise Plus, que sabe-se Deus o que aconteceu, né? Que era uma lorota milenar, mas enfim. Digamos que você resolve comprar um Ulefone, que não existe oficialmente no país. O que você vai fazer para consertar esse aparelho? Você vai ter que pegar, salvo o caso de você pegar a garantia da marca, da loja, e eu não vou citar isso porque o Adriano também pontua muito bem, mas se você vai pegar o aparelho, caiu no chão, quebrou a tela. O que eu faço? Você vai ter que ou se virar nos 30 numa tela nova, e essa tela não vai ter no país, ou então enviar para a loja lá fora para ver se eles reparam, o que é pouco provável, porque isso não é garantia em qualquer lugar do mundo. Mas suponhamos, quebrou a tela, você fala assim, poxa, não vai dar garantia pela loja. O que eu faço? Vou lá no AliExpress, opa, achei a tela para importar. Você vai demorar uns 30 dias ou mais para receber aquela tela que você vai repor e depois ter que achar um técnico para consertar. E aí pagar a mão de obra do técnico. Ou se aventurar consertando sozinho e correr o risco de danificar de vez o aparelho. Então, comprar um aparelho importado não é que seja impossível ou que seja errado. Tá? Que fique bem claro isso. Você quer comprar um aparelho importado, o dinheiro é seu. Eu tenho um tablet importado. Não vou colocar aqui a marca porque não recebo para fazer merchan. Mas eu tenho um tablet importado. Isso não quer dizer que você seja obrigado a comprar tudo no país. Mas você tem que ter consciência de tudo que pode acontecer. Porque se acontecer, você vai ter que se virar para resolver. Você não vai ter suporte de marca, você não vai ter ajuda da justiça, você não vai ter absolutamente nada. Vai ser você e o seu vendedor internacional e olhe lá. E quando você ficar nessa bola dividida de o que fazer, você vai ter que se organizar muito para conseguir resolver, ou então você terá um belíssimo peso de papel importado da China ou de qualquer outro país, porque não necessariamente você precisa importar um aparelho chinês. Você pode importar um HTC, pode importar um iPhone, por que não? Mas é importante frisar isso. Todo e qualquer cuidado é pouco quando se fala de importação. Se você é um entusiasta e mesmo assim fala, esses riscos são ok para mim, saúde, paz, vai fundo, compra.
não tem problema. Mas também não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que comprar um aparelho importado é as mil maravilhas e que nada de errado vai acontecer. Porque pode acontecer, defeito dá em todo aparelho. Pode dar em todo aparelho. Você vê que a gente teve casos de problema na Asus, teve problema na Samsung explodindo, teve problema na Nokia que também pegou fogo, teve problema no Samsung que os primeiros S8 ficaram com a tela vermelha. Defeito pode dar em qualquer aparelho. Porém, se você comprou aqui no Brasil, você vai ter suporte. Se você não comprou aqui, você vai ter que penar um pouquinho, gastar um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de saliva para conseguir resolver. E inglês, porque dependendo do site o cara não vai te atender em português, porque ele não vai entender você falando em português. Então é isso. Esse vídeo ficou longo demais, mas não tem mágica, não existe mistério nisso. Eu vou tentar fazer um outro vídeo complementar a esse para amanhã. E aí a gente fecha esse assunto falando sobre aparelhos nacionais, tá? Então, acho que eu consegui responder você, né, Lucas? Pelo menos eu espero que eu tenha. Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Não, acho que não ficou faltando. Falar sobre impostos, o lado bom e o lado ruim. O lado bom basicamente é ter um aparelho barato, atualizado com relação a hardware e que possa te atender, satisfazer com relação ao aparelho, a satisfação pessoal. Acho que não tem muito lado bom além disso. É muito mais realização pessoal do que você simplesmente ter algo a mais, né? Você tem uma realização pessoal que você comprou um aparelho novo, importado, de qualidade, desde que você escolha uma marca de qualidade efetivamente, não caia no conto do vigário achando que todo aparelho é exatamente o que aparece na propaganda, o que não é. Então é isso, né? Não tem mais o que falar. Bom, galera, esse vídeo mais uma vez foi graças ao Lucas. Lucas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sugestão. E se você também tem a sua sugestão de vídeo, comentários, manda pra gente aí, que a gente tá monitorando e conforme for aparecendo informações aí, dúvidas, a gente tenta responder. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, compartilha também com os amigos, não custa nada se você gostou e achou que é válida a opinião. Se você não curtiu, sem pena, pode dar um like que a gente também vai aceitar de boa, que não tem problema. E obviamente, comentários abertos para interação e saber o que vocês acharam do vídeo e as opiniões de vocês sobre o assunto. Galera, muito obrigado. Amanhã mais um vídeo aqui no Epic Geek. Um abraço, boa noite e até amanhã.